Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom nós estarmos juntos, é uma oportunidade nesse tempo onde nós estamos tendo esse tipo de ensino remoto, né, devido às circunstâncias, mas é muito bom nós podermos, pelo menos através das redes sociais, através das mídias, da questão da tecnologia, a gente ter esse tipo de aula. Nós vamos então falar, para você aluno do primeiro ano do ensino médio, um pouquinho sobre a questão do aquecimento global. Esse tema foi meio que abordado na aula do Centro de Mídias, mas devido à questão de cobranças de vestibulares e tantas coisas, pensando no futuro de vocês, eu quis fazer essa aula para que ela seja um pouquinho mais, que ela tenha um pouquinho mais de substância, vamos dizer assim, né? Um pouquinho mais de argumentos, né? Devido ao Centro de Mídias, a gente está tendo uma aula por semana, os professores lá estão sintetizando, embora de maneira muito bacana, mas estão sintetizando bastante a matéria devido às circunstâncias. Bom, vamos lá. Para falar de aquecimento global, tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, talvez já viu redações, já viu muitas coisas sobre esse tipo de problemática. É necessário falar de algo que é natural do planeta, né? Então é importante falar sobre isso, que muitas vezes nossos alunos acabam errando sobre esse conceito. Então vamos lá falar do efeito estufa. O que é o efeito estufa? Então o efeito estufa, como eu coloquei aí, é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação que é recebida pelo Sol, ela permanece, né? Ela fica retida na atmosfera da Terra, porque existem como que uma camada de gases em volta da nossa atmosfera que impede que esse calor ele vá embora. Então, durante o dia, o que nos aquece é o Sol, né? Então, o Sol ele tem esse papel de nos aquecer, mas e à noite? À noite, o calor ele permanece porque esse monte de gases, né, que a gente já vai dar nome a esses gases, eles contribuem, eles não deixam que todo o calor vá embora, né? Então parte do calor vai embora e parte do calor fica. Traduzindo, extremamente importante. Então, se um dia ver em algum lugar, eu já vi perguntas assim, como uma pegadinha, o efeito estufa ele é um vilão? Não é. O efeito estufa ele é essencial para a vida. Sem o efeito estufa, eu não estaria aqui nem você, não teria coberta capaz de manter a temperatura do planeta habitável, né, para nós seres humanos e para a maioria dos seres vivos. Então você vê aí nessa foto o que está acontecendo, né, como eu expliquei. Então essa camada de gases, parte do calor ele bate na Terra, parte ele vai embora, mas parte permanece porque esses gases eles não deixam que esse calor vá embora, né, tornando assim a nossa atmosfera, o nosso planeta aí habitável. Então o efeito estufa ele é essencial. Segundo os cientistas, olha só a curiosidade interessante, sem o efeito estufa, a temperatura média do planeta seria menos 100 graus. Né? Então, com certeza, nós não estaríamos aqui. Então, primeira coisa para anotar, efeito estufa é algo bacana, é algo legal, é algo necessário. Sem efeito estufa, a gente não sobrevive. Porém, é um ditado que minha mãe sempre me ensinou, tudo que é demais faz mal. Até a água tem um limite certo para você tomar, você não pode tomar 30 litros de água no dia, embora ela seja muito boa, então nosso corpo ele tem limite, e também o planeta. Então o efeito estufa aqui equilibrado é muito bom, é necessário. Quando ele está em desequilíbrio, então isso acaba influenciando diretamente no planeta, no clima, e aí gera o problema que a gente fala, que se chama aquecimento global. Então, o que é o aquecimento global? É o aumento desse efeito, né? O efeito estufa, então esses gases aumentam e ele vai fazer com que a temperatura média do planeta aumente também. Então pense comigo, né? Então aqueles gases que são constituídos de maneira natural, quando há uma intensificação deles, ele faz com que o calor, então, ele não consiga mesmo ir embora. Então o calor ele vai aumentando. À medida que o calor ele vai aumentando, então a temperatura média do planeta vai subindo e é a grande problemática do aquecimento global. E aí eu coloquei aqui também essa foto que mostra para vocês esses dois gases aí que são os principais desse efeito, né, de estar se intensificando, que é os gases gás carbônico e o CH4, que é o gás metano,
que intensifica então o efeito e não permite que o excesso de calor saia da atmosfera. Ou seja, voltando aqui, o calor ele vai ficar mais retido. Então nós vamos sentir a temperatura média do planeta subir e aí é o problema do aquecimento global. Então vamos lá, revisando, efeito estufa, bacana. Quando é em excesso, gera a problemática do aquecimento global. Então esses dois gases, os gases aí do efeito estufa, gás carbônico principalmente, gás metano, temos outros gases também, mas esses dois principalmente, eles contribuem para esse efeito estufa. Bom, antes de a gente falar aí das consequências, vamos desmistificar algumas coisas. Primeiro, aquecimento global é culpa do homem, certo? Errado. Aquecimento global, segundo os geólogos, sempre aconteceu. Então eu vou colocar aqui, daqui a pouco eu vou colocar um trecho que explica como que isso acontece, como que o aquecimento global pode gerar um período glacial. Logo eu já coloco um trecho aí de um filme bacana. Mas para a gente entender, segundo os geólogos, a temperatura média do planeta ela sempre aquece, esfria. E quando esfria, a gente passa por um período que chama período glacial, vira tudo gelo. Lembra do filme A Era do Gelo? Então, a Era do Gelo, 10.000 AC, antes de Cristo, lá o filme que mostra o Homem das Cavernas e tal. Então, nesses filmes a gente vê que é tudo gelo. Mas peraí, professor, agora eu fiquei confuso, a gente está falando de aquecimento e gelo? Sim. Quando o nível de carbono, segundo os cientistas, ele se eleva, esses gases se elevam, o efeito estufa começa a tomar conta, a temperatura média do planeta ocorre, a gente vai ver que as geleiras elas acabam derretendo, e quando as geleiras elas derretem dos polos, essa água gelada ela acaba caindo, e essa água aí ela é doce, essa água acaba caindo no mar, e ocorre uma dessalinização da água, e isso interfere nas correntes dos ventos, porque o que mantém a temperatura também média do planeta são as correntes do Atlântico Norte e tal. E quando ocorre esse degelo, a dessalinização da água, essa água que acaba caindo no oceano gera e leva ventos, vamos dizer assim, bem simplórios diferentes, e que acaba, no caso, fazendo com que o nosso hemisfério, principalmente o hemisfério norte, possa ter um novo período glacial. Então, olha que paradoxo, né? Olha que contradição. O calor pode nos levar a um período de frio, e um filme bem interessante que mostra isso é o filme O Dia Depois de Amanhã. Eu só vou colocar um trechinho mostrando para vocês aí a explicação que mostra no filme. Geralmente eu passo para vocês presencialmente, nesse tempo não é possível, e fica a recomendação, você encontra na internet, bem fácil esse filme para assistir. Então dá uma olhadinha na explicação. O hemisfério norte deve o seu clima temperado à corrente do Atlântico Norte. O calor do Sol chega ao Equador e é levado para o norte pelo oceano. Mas o aquecimento global está derretendo as calotas polares e interrompendo esse fluxo. Só que um dia ele vai acabar. Você viu que interessante, né, a explicação do professor ali nesse trecho? Então ele fala a respeito desse degelo que pode ocorrer, e no filme você vai ver que tudo se transforma em gelo, é como se fosse um novo período glacial, devido à problemática do aquecimento global. Então essa é uma das consequências que podem ser geradas. Lembrando, né, como que se libera esses gases, professor? Esse gás carbônico, ele é liberado já na nossa respiração. Nossa, então eu vou parar de respirar? Não, existem outras formas que a gente vai falar. Então, por exemplo, a questão dos carros, né? Então toda queimada do combustível, a gasolina libera o gás carbônico, todas as queimadas que se colocam, todo fogo libera gás carbônico. O metano é na fratulência dos bois, né? O arroto que a gente fala da vaca quando está fazendo a ruminação. Então são situações que acabam liberando na atmosfera muito esse gás metano e esse gás carbônico. As chaminés de indústrias, né? Então são situações que acabam contribuindo diretamente para esse processo. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito bem, então nós vamos ver agora a respeito das consequências, né, desse aquecimento global. Lembrando que o ser humano, né, então ele não é o responsável pelo aquecimento global, mas a gente vai ver que ele pode ser que está acelerando esse processo. É a maneira correta de dizer. Não somos responsáveis, mas talvez e com certeza estamos acelerando. Dá um exemplo, vamos supor que para acontecer de um período glacial, aquecer e depois
Um outro período glacial demoraria-se milhões de anos, e talvez a nossa ação está fazendo com que seja em centenas de anos, em milênios apenas, né? Nós não sabemos aí o quanto que nós estamos contribuindo. O que se sabe, desde quando começou a se fazer previsões e ver a quantidade de emissão de gás carbônico e metano, infelizmente está sendo assim, o que o ser humano depois, principalmente da Revolução Industrial, fez com que aumentasse muito a quantidade de gás carbônico. Bom, mas quais são outras consequências? Então, além disso, né, que pode gerar aí a questão do período glacial, ele já está ocorrendo a questão do degelo, né? Então, o derretimento das calotas polares, que a gente já vê, isso aumenta a quantidade de água no oceano. Parece besteira, mas isso interfere diretamente nas ilhas, interfere diretamente também nas populações ribeirinhas, e a gente vê aí que, segundo os cientistas e dados geográficos, que esse degelo, a quantidade de água que aumenta, já está afetando e pode afetar aí 200 milhões de pessoas, né? Então isso é complicado. Às vezes você pode até perceber que na praia que você era acostumado a ir desde pequeno, quando você vai nela agora, talvez andar, né, na areia está se tornando cada vez menos, né, porque talvez a água está avançando, e a gente vê, principalmente na época de maré alta, a água chegando muito próxima aos banhistas, né, porque a gente vê um aumento da quantidade de água. Com o degelo também, os animais, né, por exemplo, o urso polar está contribuindo para a extinção, porque o urso polar ele tem que, como o gelo está ficando menor, às vezes ele tem que nadar a longa distância, e aí ele acaba, mesmo sendo um exímio nadador, ele acaba cansando e morrendo, ou não encontrando tipo de alimento, né, cada vez mais longe, e isso fica difícil para ele também. Tem a questão da desertificação, então, regime de chuvas, quando você altera essa questão do degelo, você aumenta a temperatura do planeta, tudo isso interfere diretamente no clima. Então a gente percebe, hoje no Brasil, por exemplo, que era muito definido, no inverno é assim, é um tempo mais seco, é um tempo de pouco regime de chuvas. Hoje a gente às vezes tem no inverno dia de chuva e esquenta, esfria no mesmo dia, a gente tem, entre aspas, 4 estações no mesmo dia às vezes. Então é uma incerteza muito grande, segundo os climatologistas, devido a essa questão do aquecimento global que já está ocorrendo, né? Então são situações que a gente já está vivendo. Aí tudo isso vai gerar problemas também, animais tem a ver com isso. Vou dar um exemplo, os anfíbios que têm uma boa contribuição na natureza. Não sei se você sabe, mas os sapos, por exemplo, a rã, tal, eles têm a função de ser indicadores ambientais, porque eles são exigentes, vamos dizer assim. Na Amazônia, na floresta amazônica, os anfíbios, quando começam a morrer numa localidade, pode ter certeza que tem poluição, que tem alguma coisa errada. Então eles são chamados de indicadores ambientais. Começou a desaparecer, pode o biólogo ali, pode dar uma olhadinha, o engenheiro ambiental, que tem problema ali. E se você aumenta a temperatura do planeta, esses anfíbios podem deixar de existir, porque eles precisam de uma temperatura constante, tal, por causa do corpo. Tem plantas, para você ter noção, a floresta amazônica ela tem a variação o ano todo, geralmente de 4 graus na temperatura, né, que vai de 23 a 27 graus a temperatura, porque é um equilíbrio, né, na temperatura do regime de chuvas, que, à medida que vai aumentando a temperatura do planeta, então vai ocasionando essa desertificação, até porque muitas plantas vão deixando de existir. Então, olha como uma coisa vai interferindo diretamente na outra. Então, é importante a gente perceber tudo isso. E olha que interessante, né? Então, o aquecimento global contribui até para a disseminação de doenças. Olha aí que foi colocado. A malária, né, que é um mosquito, a esquistossomose através do caramujo, e a questão da febre amarela, que é outro mosquito. Por que disso? Porque esses vetores, eles gostam de ambiente quente, né? Então, quanto mais aumenta a temperatura, mais esses insetos se proliferam, vão ganhando espaço no globo terrestre e vão gerando e contribuindo para que essas doenças aí sejam mais disseminadas. Ou seja, professor, está acabado tudo? Não está acabado, mas nós podemos contribuir
e diminuir todos esses efeitos a partir de algumas situações, de algumas mudanças no nosso estilo de vida. E aí eu trago algumas contribuições para vocês agora, vamos lá. Que é a questão do conceito de sustentabilidade. Já ouviu falar em sustentabilidade? O que é isso, né? Então vamos ver aqui, eu trouxe uma frase, desenvolvimento sustentável, então é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a habilidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades. Então, voltando um pouquinho aqui, o que é esse desenvolvimento sustentável? É a gente continuar progredindo na maneira tecnológica, naquilo que é algo bacana, que é desenvolvimento humano, né, conhecer novas situações, porém, sem que isso prejudique a natureza. Então é continuar progredindo enquanto espécie humana, né, questão do desenvolvimento tecnológico em muitas situações, pensando na natureza, fazendo com que esse desenvolvimento ele trabalhe lado a lado a preservação ambiental, aquilo que é de muita importância para todos nós. E aí eu trago outra foto que mostra isso, né, nessa foto aí, né, uma foto simbólica, né, claro, uma montagem. Então a gente vê algumas situações aí interessantes. Por exemplo, o símbolo aí embaixo, né, desse triângulo, que é a reciclagem. Então quando você recicla o seu lixo, os materiais da sua casa, você faz a coleta seletiva, você está contribuindo para que essa problemática do aquecimento global diminua. Porque imagina quantas residências, quanto que é produzido de lixo no ano e quando a gente pode reciclar, né, o que deixa de ser jogado, descartado de qualquer maneira, é incrível, né? Então é menos matéria-prima, então é algo bacana de se fazer. Aí você já tem em seguida uma flor, né? Então uma folha. Então o reflorestamento, a produção, a plantar uma árvore. Você já plantou uma árvore um dia? Então são situações que a gente pode fazer, né, ter no nosso quintal um pouquinho de planta, então isso contribui também. E aí você vê também um combustível, né? Então combustível, a mudança do combustível, né? Então hoje se fala muito a respeito da mudança de energia, né? Então hoje já está pensando, já tem muito carro elétrico. E a modernidade o que é? Modernidade é você ter na sua casa placas solares, onde não vai precisar de usinas hidrelétricas, que quando elas são construídas, por exemplo, no Brasil, ela precisa de um grande alagamento de área, então usinas hidrelétricas talvez vai ter em menor quantidade, ou não vai ter que abrir novas tantas usinas, porque teremos placas solares, que algumas já têm, mas infelizmente ainda é um pouco caro para a nossa realidade, placas solares que produzem energia da sua casa e olha lá, ela vai produzir energia e você pode depois recarregar o seu carro na sua própria casa. E aí esse carro ele não libera nenhum tipo de substância no ar, ele não polui. Então olha que interessante, olha, isso é a evolução. Então a gente vai continuar com o transporte seguro, com o transporte que a gente precisa hoje, porém sem eliminar toxinas aí e contribuir para o aquecimento global. Então isso são situações que a gente e o ser humano ele tem que pensar na sustentabilidade. Lá também tinha a questão de queimadas, evitar queimadas, então contribuir para o reflorestamento. Então são medidas que nós podemos fazer no dia a dia da nossa vida que contribui diretamente, né? Então reciclagem, utilizar mais, por exemplo, de bicicleta, em vez você talvez trabalha, né, você estuda e você pode caminhar mais, além de ajudar na sua saúde, caminhando, indo ao trabalho, por exemplo, de bicicleta, você também está ajudando o planeta, né? Então, a questão de recursos também, a questão do consumo desenfreado, que fica comprando roupa, comprando um monte de coisa sem necessidade, sendo que você tem, às vezes você pode restaurar, fazer uma coisinha diferente e utilizar, em vez de ficar comprando e descartando, compre e descarte. Então, essa questão do consumismo também, se a gente diminuir, a gente está contribuindo. É uma maneira sustentável. Tanto que hoje você vai em muitos lugares, tem aqueles... O pessoal usa pallet, né? Os paletes aí para fazer móveis e tal, né? Então, essa maneira de pensar é muito moderno. As empresas procuram a questão do selo verde, que é o selo de contribuição com a natureza, diminuição de toxinas, enfim. Então é isso que fica para você e o meu desafio, você é aluno, e isso é a geração, o cara que vai
contribuir muito e vai ganhar muito, né? É aquele cara que descobriu um tipo de energia aí totalmente limpa, é o cara que descobrir alguma coisa que vai continuar com a nossa evolução humana na parte da tecnologia, das descobertas, e principalmente que isso não dificulte ou prejudique a natureza, certo? Espero que vocês tenham entendido essa questão do aquecimento global. A questão da sustentabilidade é o moderno, é algo que é falado a todo momento, e esses conceitos, então, tem que estar sempre gravado, porque com certeza você vai ouvir em algum tipo de avaliação, porque não é só algo relacionado a uma matéria, é a vida, né? É o ser humano, né? Então, efeito estufa, algo bacana, porém, quando em desequilíbrio por causa das nossas ações que contribuem para esse efeito, não é a causa, né, porque é algo natural também, mas contribui, intensifica, gera o aquecimento global, que hoje tem que ser repensado, e uma maneira de ser repensado é a sustentabilidade, certinho? Encerramos aqui nossa aula, espero ter contribuído, e para finalizar eu deixo esse vidinho interessante de 1 minuto que eu encontrei, falando a respeito um pouquinho do desgelo, que é interessante você ver, e depois você pode poder aí se inscrever aí no nosso canal, na nossa aula. É bacana porque você vai recebendo sempre os conteúdos atualizados. Certo, gente? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Até mais, gente. Eu sou o gelo. Eu me movo devagar. Eu mantenho o clima do planeta ameno. Bom, eu o mantinha ameno. Mas vocês, humanos, continuam aquecendo o planeta. Eu tento avisá-los. Eu envio pedaços de mim que cruzam o oceano. E vocês não fazem nada. Eu aumento o nível do mar. E vocês não fazem nada. Passaram-se décadas até que vocês percebessem. Talvez eu não seja tão devagar assim.